Olá, eu sou o professor Marcos Leandro, professor da área de Humanas, e a gente vai ficar junto agora no Resolução Comentada de Provas do Enem. A gente vai comentar questões principalmente de filosofia e sociologia. A gente vai ficar junto agora entendendo como é que se elabora, como é que se resolve, como é que compreende os textos, facilitando a apreensão para você, tá certo? Fique atento, sobretudo, à leitura dos textos de base, tá? Vamos lá, me acompanhe comigo aqui na leitura da questão. Essa questão 50 da prova azul, a prova de 2019, né? Essa questão traz um texto de um autor francês chamado Jacques Derrida. Jacques Derrida, um autor que viveu durante o século XX, nasceu em 1930, morreu em 2004, né? Então é um autor relativamente recente, né? E o Jacques Derrida ficou conhecido pelas suas teorias do pós-estruturalismo, ou seja, um pensamento que articulava como que era possível não desconstruir, mas decompor as estruturas, né? Como as estruturas no campo da linguagem, as estruturas epistemológicas. Por isso que o Jacques Derrida ele é tão influente no campo das filosofias das ciências, no campo da linguagem, tá certo? E essa questão de Jacques Derrida, que traz um texto de Jacques Derrida, traz um texto cuja temática é a alteridade. Ou seja, é uma questão que envolve uma relação social, mas a necessidade de que dois integrantes de uma relação social se percebam como sujeitos, certo? Você é um sujeito, mas você percebe outras pessoas ao seu redor também como portadores de subjetividade, né? É nesse momento que você exerce a ideia da alteridade, tá bom? Vamos ler aqui o texto. O texto diz o seguinte: a hospitalidade pura consiste em acolher. Essa palavra é fundamental, tá bom? Essa palavra acolher, o acolhimento, aqui no sentido de recepção, aqui no sentido de como é que você compreende e encara o outro, tá bom? Vamos lá, voltando para o começo do texto. A hospitalidade consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome, um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirija a ele de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro. Vamos também sublinhar essa parte aqui, a ideia do outro, como o outro é fundamental, né? Isso aqui já entrega em grande parte o gabarito da questão, mas vamos acompanhar aqui a leitura. Em lhe conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, tá? E ele continua, um fichamento ou um simples controle das fronteiras. Uma arte e uma poética, mas também toda uma política dependem disso. Toda uma ética se decide aí. Essa frase que também final é interessante. Toda uma ética, ou seja, todo um acordo social e uma prática se define a partir da maneira como você percebe o outro. Você percebe como que as suas ações em sociedade, e aqui lembramos um pouco do pensamento de Max Weber, né, lá da sociologia, como as suas ações em sociedade, elas são pautadas a partir da existência dos outros. Você não faz nada por si só. Você faz as coisas em relação à sua circunstância. E quando aparece outra pessoa diante de você, essa questão é justamente sobre isso. Como que é fundamental você criar condições para que o outro seja percebido como alguém que também é um sujeito, alguém que também tem uma subjetividade, alguém que tem um nome, inclusive tem o direito de não ter o nome também. Portanto, essa questão é sobre a percepção a respeito do outro, tá? Vamos lá. Associado ao contexto migratório, vamos também sublinhar essa parte, que isso aqui também é interessante. Contexto migratório contemporâneo. O conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de... Vamos lá. Por que a questão está enfatizando essa questão do contexto migratório? Antes de tudo, vamos palavra por palavra. O que significa contexto, pessoal? Essa palavra é fundamental em ciências humanas. Contexto é uma combinação de tempo e espaço, tá bom? Me diga uma coisa. A combinação tempo e espaço, em alguma vez ela se repete? Existe sempre um aqui e o agora único, tá bom? Isso me lembra muito o pensamento do filósofo grego Heráclito. Lembra daquela metáfora do Heráclito que diz o seguinte: um indivíduo ele não consegue se banhar duas vezes no mesmo rio, porque se isso acontecer uma segunda vez, tanto o rio é outro, como a pessoa é outra. Você não é agora de uma maneira idêntica que você era
há um ano, e daqui a um ano você também vai ser uma pessoa diferente, tá bom? As coisas envelhecem, as pessoas envelhecem. Portanto, essa relação aqui e agora, essa combinação tempo e espaço, é sempre uma coisa única. Isso é o contexto. Então, entender algo contextual é entender as particularidades, as circunstâncias específicas. Se estamos vivendo agora, ele fala aqui, o contexto migratório contemporâneo. Esse contexto migratório contemporâneo é um contexto de crise, né? A gente percebe que desde da tragédia de 11 de setembro de 2001, o quanto que essa questão migratória, né, ela se tornou mais problemática, aumentando problemas como a xenofobia. E o que é a xenofobia? A xenofobia é a aversão, é o repúdio ao estrangeiro, né? E aí a ideia que se coloca é, você percebe que a xenofobia, por exemplo, a xenofobia é um problema que está contido dentro do contexto migratório contemporâneo, tá? A xenofobia, ela só acontece porque alguém é incapaz de perceber a humanidade no outro. Quando um membro de um país A tem preconceito com membros do país B, quando o B vai visitar o A, certo? Essa atitude é uma atitude de xenofobia. E isso acontece por quê? Porque o xenófobo, ele não percebe o estrangeiro como alguém digno de ter subjetividade. Então a gente percebe que a xenofobia, ela acontece diante de uma falta de alteridade. Eu não percebo o outro como um equivalente a mim. Isso é o tal do preconceito, isso é a falta de alteridade, tá bom? Aí ele continua aqui no texto. O conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de, alternativa A diz, anulação da diferença? Não, é justamente o contrário. A ideia da alteridade aqui é que vocês tenham o direito de ser diferentes. Eu tenho o direito de ser diferente de quem está me ouvindo agora, certo? Isso é um aspecto humano. É aqui onde mora a chamada individualidade. Inclusive, nós não somos apenas diferentes entre si. Eu já lhe disse, você é diferente até de você mesmo. Você hoje não é você há 10 anos ou daqui a 10 anos, tá certo? Você vai mudando ao longo do tempo. Ou por acaso, a pessoa que está me ouvindo agora, você pensa hoje, você tem hoje as mesmas opiniões, e além do mais, a mesma aparência até, mas eu vou enfatizar nas opiniões. Você tem hoje as mesmas opiniões que você tinha há 10 anos, tá certo? Claro que não. Você vai mudando ao longo do tempo. Algumas coisas vai mudando. Coisas que você não tinha tanta paciência, hoje passa a ter, né? Assim também, às vezes, a paciência ela é perdida para certas coisas cotidianas. Então, o que eu quero dizer é que a ideia de uma alteridade e de uma hospitalidade é que você seja capaz de perceber a diferença humana como algo da essência humana. Ser humano é ser diferente entre si, tá bom? Portanto, não é anular a diferença, muito pelo contrário, é deixar a diferença acontecer, tá? A alternativa B diz cristalização da biografia. Também não. Essa ideia de cristalização da biografia, cristalizar é não permitir mudança. E a nossa vida, ela na verdade, ela é profundamente mutante, ela é uma metamorfose. A gente vive em metamorfose. Não é à toa, inclusive, que quando você percebe aqui no caso das biografias, pessoas famosas, celebridades, tem vários livros biográficos. Às vezes os biógrafos, né, analisam de maneiras bem distintas a mesma pessoa. Portanto, essa coisa de uma biografia cristalizada, certo? Isso também passa longe do reconhecimento da diferença. Alternativa C diz incorporação da alteridade. Perfeita alternativa C. O quantas vezes o texto base falou de o outro, né? Se está falando do outro, é alteridade. A alteridade é o reconhecimento do outro. Por isso que a alternativa C é a alternativa correta. Mas vamos comentar as outras duas. Alternativa D diz supressão da comunicação. Também, claro que não pode suprimir a comunicação. Como é que duas pessoas vão conversar e se reconhecer, inclusive como pessoas distintas, se não há comunicação? A comunicação é fundamental na existência de qualquer agrupamento humano. Um agrupamento humano onde os indivíduos não se comunicam, não tem como um agrupamento humano existir. Essa comunicação pode ser verbal, essa comunicação pode ser simbólica. Você percebe que existe sociedade porque existe comunicação, tá certo? Então a alternativa D está errada. A E diz verificação da proveniência. Aí é que tá. Também não. É justamente o não se preocupar com a proveniência é a essência da hospitalidade. Que diferença faz se essa pessoa vem do lugar A ou do lugar B? Se você não for uma pessoa preconceituosa, você não vai se importar com isso, tá certo? Porque as pessoas vão vir sempre de locais diferentes do meu, tá bom? Portanto, a alternativa E também está errada porque uma atitude
de hospitalidade é uma atitude que reconhece as diferenças e não se importa com esses detalhes de onde vêm as pessoas, tá bom? Se você não tem problemas com xenofobia, se você não é uma pessoa com práticas xenófobas, você não está interessado à origem da pessoa, tá bom? Portanto, a única alternativa possível seria a alternativa C, tá bom? Eu espero ter ajudado, um forte abraço e a gente se encontra nas próximas questões, tá bom? Tudo de bom, até mais.